Que a paz esteja convosco, Deus nos abençoe. Eu queria ler com vocês Jeremias 33, verso 6 em diante, que diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão todas as causas de todo o bem por causa de toda a paz que lhe dou. Amém? O nosso Deus, ele é o Deus criador, certo? Isso ninguém tem dúvidas. Mas ele é um Deus também que muda a trajetória da nossa história, que transforma, que refaz. Ele é um Deus que ele tem esse poder, né, de pegar uma história falida e fazer dela uma história maravilhosa. O problema é que, como alguns de nós vamos ao médico, e o médico passa a receita, e às vezes nós questionamos a sabedoria desse médico naquilo que ele está receitando, assim também nós questionamos a Deus. Nós não confiamos em Deus. Nós queremos que a nossa razão e a nossa compreensão humana aprove aquilo que Deus disse para que a gente possa praticar. E na verdade não. Lembra onde nós estávamos falando sobre isso, né? Que Deus ele vinha falando sobre o clamar a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele tem o desejo de fazer isso, ele tem o desejo de cumprir todas as promessas que ele colocou na palavra dele, ele tem o desejo de cumprir com todas as escrituras sobre a nossa vida, mas ele necessita, não necessidade como uma limitação, não é? Mas como uma regra. Ele necessita da nossa confiança para que ele possa fazer, para que ele possa demonstrar graça, para que ele possa demonstrar paz. Nós, distante, né, do tempo de Cristo, distante da formação da igreja, e com muitas influências que tivemos ao longo do tempo, nós fomos ensinados a não confiar de verdade no Senhor. Algumas heresias, algumas apostasias que entraram dentro da igreja fizeram com que o cristianismo se tornasse meio que inseguro diante da palavra de Deus. E nós temos medo de confiar em Deus, nós temos medo de acreditar que vai dar certo, não é? Você quer ver uma coisa impressionante que ainda se discute, quase 2000 anos de igreja, e ainda se discute muito isso, é a questão do dízimo e oferta. Né? As pessoas, elas não querem dizimar e não querem ser ofertante, e aí tem vários ensinamentos, né, acerca do dízimo, acerca da oferta, alguns que combatem, eu não sei que bases eles têm para isso, né, mas eles rejeitam a posição do dízimo, diz que dízimo é Velho Testamento, e não confiam em dizimar e acreditar que Deus vai suprir e ainda vai abençoar com uma bênção tal, né? A gente não tem muito essa confiança. Alguns dizimistas o fazem pelo legalismo só, né? Porque são membros de alguma igreja, e essas igrejas, se você não for dizimista, você não pode ter cargo, você não pode... uma porção de atributos da igreja você não pode participar porque não é dizimista. Então eles dizimam, mas não pelo relacionamento com Deus, mas pelo relacionamento com a igreja. E isso é uma coisa muito ruim também, né? A gente, por exemplo, não temos confiança de aceitar a palavra de Deus quando nós somos afrontados, né? Jesus, ele, em um dos seus sermões, ele disse o seguinte: olha, se te ferirem o lado direito, oferece o outro também, não é? Eu não consigo pensar assim em muitas pessoas que eu conheço, aquelas que estariam prontas para isso, né? Para ser atacado de um lado da face e ofertar o outro.
Porque às vezes uma palavra dura que alguém recebe, ela já afronta, ela retruca, né? Ela não consegue se calar naquele momento, ela não consegue simplesmente entregar essa afronta, né, diante do Senhor, ela não consegue simplesmente passar por cima disso. Então cria-se uma confusão enorme, às vezes por uma questão pequena, só pelo fato de a gente não saber ofertar a outra face, né? Isso no âmbito figurado, não é? Então a gente sempre quer ter razão, a gente sempre está querendo brigar com isso e a gente acha que vai dar certo, não vai, não é? Eu, como pastor, já vivi muitas experiências como pastor, né? E uma dessas experiências, às vezes, é a questão da mulher, né? Que a mulher, às vezes, procura, né? Uma irmã da igreja procura, ô pastor, já fiz de tudo, e eu falo pro meu marido, e eu prego pro meu marido, não vai. E aí Pedro vai dizer assim, olha, não é esse o caminho. O caminho é você se portar de uma maneira tão cristã que o seu marido seja ganho sem palavras, né? Discutir com o marido, bater boca com o marido, nunca vai resolver a situação. Você tem que se calar e tem que, no seu bom porte, mostrar que você crê realmente, que você confia realmente no Senhor, para que seu marido seja ganho sem palavras. A questão da educação dos filhos, né? Hoje nós vivemos sobre uma forte influência da filosofia oriental. E parte dessa filosofia, e isso vem do Oriente mesmo, principalmente das regiões lá do Japão, da China, onde eles vêm com o ensinamento de que você não pode corrigir seu filho, né? Que você tem que conversar com ele, mas que você não pode, vamos supor, vai dar uma chinelada, que você não pode dar umas palmadas, que você não pode dar uma cintada como nós somos educados, o pessoal da minha geração. Então eles alegam isso, não faça isso, não, isso não é de Deus. Imagine que Deus, né? A Bíblia diz que Deus açoita e corrige aquele quem ama, não é aquele quem toma por filho. Mas as pessoas não querem ser semelhante a Deus, às vezes, na educação do filho. E a Bíblia diz que se você retirar a vara da correção do seu filho, pastor, mas essa vara da correção não. Se você tirar a correção do seu filho, não é uma declaração de amor, não é uma declaração de ódio. Você está abominando a vida do seu filho, diz as Escrituras, ok? Por quê? Porque o mundo não vai se prostrar ao seu filho. O mundo não vai querer saber se você criou ele para ser o rei, se você tem seu filho como um ídolo, se ele pisa em cima de você, se ele te humilha, se ele não te respeita e você aceita isso. O mundo não vai querer saber, né? Então, eu tenho até uma lembrança de uma pregação do Ricardo Goldin que ele fala isso. Ele foi assistir um pregador e o pregador leu lá, né, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Só que o pregador dizia isso, Deus não ama o mundo como um pai que sobreprotege, como uma mãe que facilita o caminho do filho. Não, Deus amou o mundo, preparando o mundo para viver dentro desse mundo. Então Deus, ele amou a gente, mas ele não quer que a gente seja mimado, a gente não quer, os reizinhos, os semideuses da terra, não. Ele diz, olha, no mundo tereis aflição. Ele ensina como você reagir a certas situações, porque ele sabe que o mundo é hostil. Ele sabe que a sociedade é hostil. E a gente precisa educar os nossos filhos para encarar toda essa hostilidade. Vamos pegar algum exemplo dos resultados dessa não confiança na palavra de Deus. É que nós educamos nossos filhos de uma forma muito frouxa, né? Eles pouco respeitam essa geração. Vamos pegar, não sei, tem umas letras aí de geração, não sei, não me lembro agora. Mas vamos pegar uma geração, vamos colocar aí 20 anos para baixo, né? Essa geração de 20 anos para baixo. Eles não querem saber muito o que é autoridade, né? Eles não respeitam os pais e eles não querem respeitar professores, eles não querem respeitar a segurança pública, eles não querem respeitar nenhuma lei, nenhuma regra, porque não aprende isso. Quando Deus diz assim, ensina o menino o caminho em que deve andar, a gente tem que ensinar nisso.
e ele não se apartará na sua mocidade. Só que você cria o filho, você não corrige, ele faz coisa errada, aplaude, ai que bonitinho, que bonitinho. Ele vai crescer achando que tudo isso é natural. Só que o que acontece? Quando se torna adulto, ele percebe que essa maneira de viver não é legal, que essa maneira de viver não agrega valores à sua própria existência. E aí a gente tem essas crises existenciais que a gente vive hoje, no meio da juventude, no meio, né, dessa população, dessa faixa etária, que vive em busca do nada e que vivem um caos, né, de ansiedade e depressão muito grande, porque na verdade não consegue se conectar com uma realidade bruta que é a que o mundo oferece para eles. Então, se a gente confiasse de que Deus estava certo, se a gente confiasse na educação dos nossos filhos, fazendo da maneira que Deus nos ensinou a fazer, provavelmente esse mundo não chegaria a esse caos que está hoje aqui, não é? Então, a gente vê, por exemplo, agora chega a época das eleições, não é? E aí o que acontece? A gente esquece que Deus ele falou para nós o seguinte: olha, amai os vossos inimigos, não é? E a gente toma um partido político, a gente escolhe, aí tem aquelas classificações, centro, direita, esquerda, centro-direita, direita-centro, sei lá. E aí a gente entra numa guerra. Eu não tenho nada a ver com política, eu não sou político, eu tenho o meu direito ao meu voto e eu exijo, né, praticar a minha cidadania. Eu vou à zona votar, né, eu tenho um partido que eu gosto, que eu me assemelho a ele, que eu gosto das ideias dele, né? Eu hoje eu preciso parar um pouco para me centralizar por conta dos candidatos da minha região, né? Porque não tenho muitos, me informei sobre alguns, encontrei alguns amigos aí, a gente está se informando sobre alguns candidatos que eles estão apoiando, para que eu possa também ter a minha posição e fazer, né, cumprir o meu dever cívico corretamente, não é? Mas fora isso, eu não tenho nada a ver com política, independente de quem ganhar e entrar dentro lá do gabinete para governar as prefeituras, a minha missão é orar por eles, não é? Não importa se é de direita, esquerda, seja quem for, a Bíblia me manda orar por todos aqueles que estão em eminência, não é? Então, eu tenho que orar. E não interessa se eu gosto ou não deles. Não interessa se quem ganhar vai ser o meu candidato ou se vai ser o candidato oposto a ele. A minha missão diante de Deus é orar por eles. Então, para mim, é indiferente quem vai ganhar. Por que é indiferente quem vai ganhar? Porque quem está no governo da minha vida é Deus. Então, eu não tenho preocupação. Mas é que aquele candidato apoia essa ou aquela religião, aquele candidato apoia esse ou aquele outro movimento. Para mim é indiferente, irmãos. Não é? Para mim é indiferente. Por quê? Porque na verdade essas coisas são do mundo. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o cristianismo. Então não é uma preocupação que eu tenha que ter. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? A Bíblia vai nos ensinar isso. Então, às vezes eu entro nessa guerra e ofendo pessoas. A boca que bendiz a Deus não pode maldizer ao homem que é a imagem de Deus. Mas o que eu vejo de post, de crente, amaldiçoando homens, não, se eles estão errando, é problema deles. Deus vai trazer isso a juízo. Você não precisa ser o juiz. Você não precisa ir levantar bandeiras. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. Confie em Deus. Ele vai fazer a coisa certa, não é? E a gente precisa. E aí o texto que nós lemos, ele está falando sobre isso. Porque o cativeiro babilônico veio por conta, né, das transgressões que Israel não observaram muitas coisas lá, violaram alguns mandamentos do Senhor, né, vários mandamentos do Senhor, não pouparam lá seus anos sabáticos, a qual Deus ordenou. E tudo isso foi gerando, então, uma ira em Deus, e ele precisou, né, desse momento, não para descarregar sua ira, mas porque o povo precisava voltar para ele, e ele precisava ser justo, né? Ser justo é isso. Sun Tzu, ele diz exatamente isso no seu livro A Arte da Guerra. Ele fala o seguinte: um general, ele tem que manter sua palavra, e os seus liderados têm que saber, olha, se disser que ele vai
presentear alguém por alguma atitude, esse general tem que presentear. Se o general disser que vai punir alguém por algumas atitudes, ele tem que punir. Assim também é Deus, que é o maior de todos os generais, né? O general de guerra, seu nome é Jeová, não é? Então, ele conhece isso. Talvez ele tenha ensinado, talvez observando Deus, Sun Tzu tenha aprendido essas coisas. E para manter a justiça, ele tem que fazer exatamente isso. Deuteronômio capítulo 28 diz o seguinte: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de fizer tudo quanto ele te mandar, essas bênçãos virão e te alcançarão. Se todavia deixardes de ouvir ao Senhor, as maldições virão e te alcançarão. Então veja, há uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. As duas são promessas, certo? O mesmo Deus que prometeu bênção prometeu uma maldição. E aí a gente escolhe quando a gente vai querer ser abençoado e quando a gente vai ser amaldiçoado. É uma questão simples disso. Mas não podemos nos enganar, né? Paulo vai dizer, não se deixe escarnecer. Não se deixe escarnecer. De Deus ninguém zomba. Então não adianta eu querer fazer as coisas erradas e querer colher o benefício do Senhor. Não vai dar certo. Não é? Não vai dar certo. Se eu quiser a bênção, eu tenho que ouvir atentamente e praticar. Agora, se eu não quiser, eu vivo de qualquer maneira. Não tem problema. Não é? Mas aí é que está. O que Deus está falando é isso. Ele puniu a Israel. E aí agora ele quer retratar, e ele está dizendo assim, olha, se vocês vierem, buscarão, me acharão, eu vou renovar tudo isso, se passaram por um tempo difícil, foi preciso, agora eu posso restaurar vocês, eu posso perdoar os seus pecados, eu posso apagar as suas transgressões com que pecaste contra mim, eu quero fazer desse povo um povo cujo meu nome seja engrandecido sobre ele. A igreja hoje, atualmente, infelizmente, ela caiu numa situação horrível. As pessoas não têm respeito pela igreja evangélica hoje. Se você tiver página social aí, você vai ver um monte de vídeos zombando dos crentes, né, fazendo piadas com crente, uma rede de televisão aí que os crentes assistem, e que desde que eu sou garoto, toda vez que ela coloca um personagem cristão, é um cristão sem qualidade, é um cristão que faz as coisas no oculto e que não pratica o evangelho verdadeiro, que está enganando todo mundo, mas os crentes estão assistindo cada vez mais, não é? Então, a igreja ela caiu nesse descrédito. E como nós podemos fazer isso mudar? Nós precisamos começar, nós confiarmos no Senhor, para depois pregarmos para as pessoas essa confiança em Deus. Há uma frase, né, que diz o seguinte: pregue a palavra, pregue o evangelho e quando for preciso use a palavra. Ou seja, viva de uma maneira que as pessoas observando sua vida, ela reconheça o evangelho de Jesus o Cristo. Com amor, com bondade, com boas ações, com ações sociais, não é? Tudo isso vem do nosso Cristo. Combater injustiça, denunciar pecado, denunciar as tramas, não fazer parte dessas tramas, não é? Pastor, o deputado tal, ele quer fazer um evento aí perto da sua casa, se o senhor ceder à igreja, ele vai conceder. Não quero. Na igreja não tem negócio, filho. Não vou participar. Se o senhor for no palanque dele, ele vai dar uma quantia. Não quero quantia. Não vou participar, não tenho parte com isso, entendeu? Então, a gente precisa muito dessas questões, de confiar no Senhor e confiar na palavra dele, para que a gente possa restaurar isso. E aí, depois que a gente estiver vivendo, né, os benefícios de se confiar no Senhor, quando a nossa vida ela for um espelho da imagem do próprio Deus, quando a gente poder dizer francamente, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou melhor, né, como a Bíblia diz assim, não seja a sua boca dar testemunho de ti mesmo, seja outros. Então, quando as pessoas olharem para mim e dizem assim, olha, na verdade, Cristo vive nessa pessoa. A gente percebe Cristo no tratar, a gente percebe Cristo quando nós observamos a vida dela, há alguma coisa diferente, né? Há uma virtude sobre ele, há um modo gracioso de ser
isso só pode ser Deus. Então, quando as pessoas observarem isso em nós, então nós estaremos verdadeiramente vivendo uma vida que nós podemos dizer que confiamos no Senhor. E aí poderemos começar a ensinar quando eles nos perguntarem, olha, como é que você consegue isso? Né? Como é que você consegue não se desesperar diante das situações que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo? Como é que você consegue continuar crendo em Deus quando o mundo está nesse estado caótico? Qual é a razão da sua esperança, não é? E Pedro diz que nós devemos saber responder com paciência. Qual é a razão da nossa esperança? Mas as pessoas precisam perceber isso de verdade em nós. As pessoas precisam olhar para nós e vermos crentes verdadeiros, ver crentes tementes ao Senhor, que não se mistura, não é, com essa corrupção que está vindo. Sabe, eu tenho um cuidado muito grande. Eu passei por uma experiência, um certo tempo da minha vida. Nós morávamos em uma outra cidade, e nessa cidade houve o seguinte, uma outra religião, né, ela começou a tentar fazer aquele movimento ecumênico, né, que é a união de todas as religiões. E eles começaram a usar de uma artimanha. Qual era a artimanha que eles usavam? Eles convidavam pastores das igrejas locais para irem lá, né, pregar lá, sei lá como é que chamava lá, mas eles abriam um espaço para o pastor fazer uma pregação no domingo. Na outra semana, eles saíam então em busca das pessoas daquela igreja. Diziam, oh, vamos lá. Quando as pessoas diziam assim, não, eu não posso, vocês têm uma fé diferente da nossa, eles diziam assim, ó, seu pastor foi lá. Claro que você pode, seu pastor foi pregar lá, né? Então eu tenho muito cuidado de não ir a certos lugares. Eu tenho muito cuidado de não estar envolvido com certos, né, certos pregadores por aí, certos, sei lá, como é que eu chamo isso, né, para não pecar também contra ninguém. Por quê? Porque eu não quero que alguém olhe e diga assim, ó, vamos lá e tal, a pessoa fala, eu não vou porque é meio assim, dizer, o Alexandre tá lá. O Alexandre frequenta lá. Não frequento, né? E uma vez até aconteceu uma coisa assim que meus filhos riram bastante. Um jovem foi lá em casa lá, falando que queria conversar sobre o evangelho e tal. E aí ele começou a falar algumas besteiras, eu fui corrigir ele e falou assim, pastor, eu gosto assim, o senhor é do nosso. Digo, não sou não. Não sou não. Vocês andam fazendo essas coisas, você não vai ver eu fazendo isso, né? É claro que eu não quis ser melhor do que ele, mas é uma posição que eu tenho, eu não vou participar. Eu não vou, por exemplo, na igreja e vou ficar dormindo ao ponto de o pregador dizer que a igreja precisa ouvir o diabo e eu abaixar a cabeça. Quanto mais falar em línguas, né? Não faz o mínimo sentido. Mas eu já vi isso acontecer na igreja. Eu já vi na igreja as pessoas, um pregador dizer que ele orou a Deus para Deus ser com ele no assalto e graças a Deus o Senhor foi com ele. E a igreja dá glória. Então eu não participo dessas coisas. Eu não quero participar disso. Não quero participar de alguns encontros que eu sei que vão acontecer coisas condenáveis na Bíblia. Que a Bíblia diz assim, não pode praticar tais coisas. Eu sou melhor que eles? Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Sou totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor, não é? Mas eu aprendi que certas coisas não se pode praticar, então eu não quero. Não vou estar lá, não é? Não quero ter comunhão com um monte de situações aí que nem convém a gente ficar listando aqui, porque a Bíblia diz que até lembrar é pecado. Então, confie no Senhor, Ele vai mudar a sua vida. De repente você está passando por um momento difícil, de repente, por conta da falta do conhecimento da verdade, você acreditou que tinha que sofrer. Não, crente tem que viver na prova mesmo. Vá viver na prova que você quiser, né? Eu ainda estou aguardando naquilo que Jesus falou, que crente tem que ter uma vida abundante. E vida abundante, irmãos, ela é muito sensível, porque enfermidade rouba a vida abundante, dívida rouba a vida abundante, problema familiar rouba a vida abundante. Então nós temos que ter uma vida abundante porque Jesus veio nos dar. Como que eu sei que eu tenho Cristo? Quando a vida abundante faz parte do meu viver. Não estou falando de riqueza, né? Porque nem sempre o rico é abundante, porque tem rico que está na cama lá do hospital, na UTI, e não tem vida abundante.
Então, não é riqueza, mas é você ter uma vida que você sinta que vale a pena viver, não é? Então, tem essa vida, Deus tem essa vida para nós. O que nós precisamos fazer? Olhar para a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e confiar que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Ele vai cuidar da família, Ele vai curar, vou curar as enfermidades, vou perdoar as maldades que praticaram contra Ele. Então Ele tem todo esse poder e Ele pode fazer tudo isso. Mas nós precisamos confiar. Confie em Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua história com Cristo. E de repente você nem merecia ouvir uma palavra como essa. Por outro lado, de repente você merecia. Porque de repente você conhece Deus. Você vive na igreja evangélica. Você conhece textos, você conhece testemunhos. Porém, na sua vida, não está acontecendo. Não é? E de repente você precisa olhar para você e perceber que algum ponto você não está confiando. Que você não conseguiu entregar a sua vida a Deus. Não é? Que você está se apegando a algumas coisas. Não é? Que você está preso a isso. Que você aprendeu, que você tinha por certo e não consegue largar, não consegue abandonar. Está aprisionado nisso e com isso impedindo a bênção de Deus na sua vida. Ok? Então, a minha oração por você é que você consiga, a partir desse momento, confiar plenamente na palavra de Deus, confiar plenamente nas promessas que Deus fez e viver isso, sabe? E se permitir. Existem pessoas que têm medo de ser feliz, existem pessoas que têm medo, né? Não fica contando se vai fazer, não, as pessoas, eu não quero saber se as pessoas vão me secar ou não, eu tô com Deus e Deus não vai deixar as pessoas impedir, né? Eu lembro de oração, né? Por exemplo, eu fui orar numa igreja uma vez, eu entendo que é o costume deles, que eles aprenderam assim, amém? Mas eu estava orando, como bom pentecostal que eu sou, orando em voz audível, né? E aí o irmão cutucou e falou assim, irmão, não ora assim em voz alta, que o diabo pode escutar. E eu respeitei ele, certo? Porque eu não preciso desrespeitar ninguém. A Bíblia diz que o meu comer carne escandalizar o meu irmão, eu deixo de comer, não é? Então eu não ia ficar lá na igreja dele desrespeitando a norma dele, a visão dele. Claro que não compete a mim isso, certo? Mas eu fiquei pensando, como que alguém pode acreditar nisso? Porque eu sou pai. Se o meu filho quiser pedir alguma coisa para mim, não é porque o vizinho ouviu que eu vou deixar de fazer. E não é porque o vizinho ouviu que eu vou deixar o vizinho destruir a vida do meu filho. Que coisa é essa? Visão mais, sei lá, estranha, né? Porque eu, como pai, não ia fazer isso. E eu sou melhor que Deus, por acaso? Claro que não. Você sou ruim e sabe fazer boas coisas aos seus filhos. Então você acha que se eu conversar com Deus e quero saber se o diabo vai ouvir ou não, eu estou falando com Deus. Se Deus permitir que o diabo toque em mim como tocou em Jó, não é porque o diabo ouviu minha oração. É porque existe alguma outra situação por trás. Eu não preciso ter medo de falar com meu pai, não, gente. De jeito nenhum. Sabe, a gente precisa quebrar essas limitações que o evangelho colocou, né? O evangelho não, né? O falso evangelho colocou em nós. E ser livre, né? Você só terá uma vida abundante quando você for realmente livre para se amar, para amar a Deus, para amar o próximo como a si mesmo, né? E quando você olha para si e que você se reconhece, que você consegue ter a paz interior, e que você consegue olhar no espelho e dizer, olha, eu me amo, então fica muito mais fácil você amar o próximo e muito mais fácil você pertencer ao universo do amor de Deus, amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, por volta das 10 horas, nós estamos entrando aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Ore por mim, ore pelo meu ministério, ore pela minha família, ore, não é? Ore ao Senhor pelos que estão em eminência, enfim, peça a Deus aquilo que o seu coração deseja e Ele é fiel e justo para lhe conceder. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus quiser.